Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado por sua companhia. Hoje é domingo, dia 9 de janeiro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será Nesses Últimos Dias. No primeiro parágrafo da carta aos Hebreus, o autor da mesma trabalhou de forma muito intensa a ideia de que aqueles eram os últimos dias. Precisamos compreender aquilo que estava sendo dito ali dentro desse contexto. O autor da nossa lição trabalha a ideia de que essa expressão, os últimos dias, é uma expressão que vai aparecer muitas vezes, inclusive no Antigo Testamento, para se referir aos tempos futuros. Entretanto, quando olhamos também para essa expressão na carta aos Hebreus, assim como ela vai aparecer também em outras cartas do Novo Testamento, ela se refere ao fato de que o reino de Deus já tinha sido inaugurado com a chegada de Cristo Jesus. E até que esse reino, o reino da graça, que havia sido inaugurado, até que ele se encontrasse com o reino da glória, esse era considerado também como um tempo chamado de esses últimos dias. Se você parar para poder pensar na história de Deus agindo com o seu povo, a história de Israel como nação havia terminado. Agora, nós tínhamos a época da Igreja de Deus sendo inaugurada como continuidade, aliás, do próprio Israel, do Israel nação, agora seria o Israel espiritual, e não haveria um outro ciclo que teria lugar depois da Igreja. Com a Igreja, a última arrancada evangelística avisando a terra do breve regresso de Cristo Jesus, faria com que o reino da graça se encontrasse com o reino da glória. O reino da graça é aquilo que acontece quando nós encontramos Cristo Jesus, quando sabemos que ele morreu pelos nossos pecados e o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Nesse momento, entramos no reino de Deus. É o reino da graça. A partir daí temos esperança, a partir daí temos fé, a partir daí iniciamos uma novidade de vida. E continuamos nessa experiência enquanto vivemos. Se por acaso formos chamados a morrer antes que Cristo Jesus volte, esperamos na sepultura pelo reino da glória. E aqueles que estiverem vivos por ocasião do retorno de Jesus, como descritos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, eles são mencionados como aqueles que vão se encontrar com Cristo Jesus quando voltar, e esse é o reino da glória. O pecado já terá sido banido da terra, e então agora a graça e a glória se encontram, e o reino de Deus estará completo. Nessa ideia, o reino de Deus já tinha começado quando Cristo Jesus ele chegou. É tanto que a mensagem de Cristo Jesus, que Cristo pregou enquanto esteve aqui na terra, foi: o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou, preparem-se, o reino de Deus chegou. Essa é a mensagem. Os discípulos tiveram dificuldade de poder entendê-la. É por isso que no livro de Atos, Lucas vai mencionar que durante 40 dias depois da ressurreição, Jesus continuou aparecendo aos apóstolos, falando-lhes a respeito da natureza do reino. O reino de Deus tinha chegado. Esses são os últimos dias. É nesse tempo, nesses últimos dias, nessa fase, para inaugurar essa última fase da história desse mundo, para inaugurar a chegada do reino de Deus, que o autor da carta aos Hebreus vai dizer: o Senhor Deus enviou o seu Filho. Um período extremamente desafiador da história, e quando olhamos para aquilo, tudo que já aconteceu desde que há 2000 anos a Igreja de Deus foi plantada aqui na Terra pelo próprio Cristo Jesus, até os tempos que vivemos hoje, um período extremamente desafiador que vai sucedendo ao outro. Realmente, esses tempos em que vivemos, esses últimos dias, são tempos realmente trabalhosos. É bem verdade que Daniel ainda vai falar sobre o tempo do fim, que representa exatamente o período final dos últimos dias. O período final dessa dimensão em que a Igreja de Deus está compartilhando o Evangelho de Jesus com o mundo. Em que momento já estamos? Se já há quase 2000 anos o Senhor, Deus o Pai, enviou o seu Filho para cá, para essa terra. Estamos mesmo no final dos últimos dias.
estamos realmente muito próximos do momento do aparecimento de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando vai se referir a esse mesmo tema na carta aos Gálatas, ele vai dizer: e na plenitude do tempo, o Senhor Deus enviou seu Filho, nascido de mulher sob a lei. Na plenitude dos tempos, na época certa, na época da profecia, nos últimos dias, para inaugurar a última fase de graça e misericórdia que seria derramada sobre a terra através de Cristo Jesus, que inaugurou a igreja, e posteriormente através do Espírito de Deus trabalhando com a igreja, derramando a graça de Cristo sobre esse mundo. Esses são os dias em que vivemos, o final dos últimos dias. Vamos orar a Deus para que Ele nos prepare para que quando esse tempo terminar, então tenhamos a oportunidade de ver Cristo voltando em poder e glória e que estejamos preparados para subir com Ele nas mansões eternas. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque sabemos que vivemos nos últimos dias. E isso é um grande privilégio, ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Viver bem no finalzinho dos últimos dias, o tempo que antecede ao retorno de Jesus. Ajuda-nos a podermos viver com responsabilidade, pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?